Vídeo número 13, licitações e contrato administrativos. Nós vamos falar hoje da inexigibilidade de licitação, artigo 25. Será um vídeo um pouco menor e no próximo nós faremos aquele resumo sobre todas as modalidades de licitação que vai nos ajudar na compreensão desse assunto. É inexigível a licitação. Aqui é inexigível, não é dispensável. Aqui é a palavra, o termo correto é inexigível. Quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro ou comércio local em que se realizaria a licitação, ou a obra ou serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Pessoal, se o representante é exclusivo, é inexigível a licitação, é impossível ter licitação. Só existe um fornecedor para aquele serviço ou para aquele produto. Então, é inexigível a licitação. Não existe a possibilidade de licitar se só há um fornecedor. Mas observe que deve haver um atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio local ou ainda por sindicato ou federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. Deve haver um atestado fornecido por essas instituições atestando que aquele é o único fornecedor e por isso é inexigível, não pode haver licitação. 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. O artigo 13 enumera aí, como você pode observar nas notas, quais são os serviços técnicos especializados. Estudos técnicos e planejamentos básicos e executivos, pareceres, perícias, etc. Assessorias ou consultorias técnicas, auditorias financeiras, fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras e serviços, patrocínio, defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. Para estes é inexigível a licitação. Então, porque é de natureza singular e se for com profissionais de empresas de notória especialização. É o caso que eu falei no vídeo anterior de querem contratar um artista para restaurar um patrimônio histórico. Todos sabem que ele tem a competência para realizar aquele trabalho. Então, se licitar pode trazer prejuízo. Nesse caso, é inexigível a licitação. O 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada, pela opinião ou pela opinião pública. Eu quero contratar Luan Santana. Eu vou abrir a licitação para ver qual Luan Santana é melhor. Não existe, é incabível. Então, é inexigível a licitação. Parágrafo 1º. Considera de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorre do desempenho anterior, estudo, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica e de outros requisitos relacionados com suas atividades. Permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contratado. Aqui é algo subjetivo. Percebe-se pelo administrador que aquele serviço especializado ele tem experiência, é notável,
por estudo, por experiência, por publicações anteriores, que ele é o mais adequado. Então, isso é a notória especialização. Na hipótese desse artigo, em qualquer dos casos de dispensa, estou no parágrafo 2º. No parágrafo 2º agora. Na hipótese desse artigo, em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente, ou seja, os dois, pelo dano causado à fazenda pública, o fornecedor e o prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Então, quem responde? O fornecedor, se for no caso de bens, prestador de serviço, se for no caso de prestação de serviço, e o agente público responsável pela contratação, prefeito, governador, presidente de autarquia e etc. Então, os dois respondem se houver superfaturamento. Houve ali não foi, apesar de não haver licitação, houve ali um grande ganho, um pagamento excessivo. Então, aqui a culpa solidária. No caso, os dois vão responder. Artigo 26. As dispensas previstas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 17 e no inciso 3 e seguintes do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º dessa lei, deverão ser comunicados dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 dias, como condição para eficácia dos atos. Então, nesse caso aqui, pessoal, do artigo 26, você vai levar para a prova o seguinte: todos os casos, parágrafo 2º fala da administração pública conceder propriedade sua ou direito real de uso a pessoas privadas ou a outro órgão e entidade. O parágrafo 4º, ele diz o seguinte, ele fala da doação com encargo. A doação, a administração pública vai doar um bem e vai haver encargo. Nesses casos, então, nesses dois casos, mas ainda todos os casos de inexigibilidade ou dispensa de licitação, ou ainda o retardamento previsto no parágrafo único do artigo 8º dessa lei, fala da empresa que retarda sem justificativa a entrega da obra. Então, tudo isso deve ser comunicado em 3 dias à autoridade superior. Então, os casos de doação, os casos de dispensa, os casos de inexigibilidade, os casos em que todos esses casos que vêm causar prejuízo, certo prejuízo para a administração, deve ser comunicado em 3 dias à autoridade superior, para que em 5 dias sejam publicados no órgão oficial, como condição para a eficácia dos atos. Os atos administrativos, então, devem ter eficácia. Então, para que haja eficácia, é uma condição ser, dentro de 3 dias, comunicado e publicado dentro de 5 dias no órgão oficial. Parágrafo único. O processo de dispensa de inexigibilidade ou de retardamento previsto neste artigo será instruído no que couber com os seguintes elementos. Aqui nós temos o que? Dispensa de licitação, o primeiro item. Depois nós temos a inexigibilidade e ainda o retardamento do cumprimento da obra ou da prestação do serviço. Será instruído no que couber com os seguintes elementos. Primeiro, caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa quando for o caso. Eu disse que existe casos de calamidade pública, de enchente e por aí vai, ou guerra, que não tem prazo de licitar. Então, será justificado. Deve prever, então, deve conter este elemento. Razão da escolha do fornecedor executante. Tudo bem, você está dispensando, é justificado o motivo, mas por que você está escolhendo esse aqui? Por quê? Porque ele é o melhor? Porque ele está mais perto? Ou porque ele é seu amigo? Você deve justificar. Justificativo do preço está alto demais? Não tem outro? Se for licitar relativo à questão do custo-benefício. 4.
documento de aprovação dos projetos de pesquisas aos quais os bens serão alocados. Nessa questão 4, nós vemos o seguinte: nos casos em que for aquisição de produtos tecnológicos, de pesquisas ou instituições de pesquisas, deve ter o documento, então, de aprovação dos projetos de pesquisas nos quais os bens serão utilizados. Então, documento de aprovação dos projetos. Não se pode contratar sem licitação, sem dispensa ou sem inexigibilidade projetos de pesquisas que não tenham sido aprovados. Então, deve haver o documento comprovando essa aprovação. E aqui nós encerramos a parte de modalidades. No próximo vídeo nós falaremos de habilitação, mas nós não pararemos aqui. Nós falaremos agora um pouco sobre o pregão da Lei 10.520. Nós vamos aproveitar esse tempo desse vídeo para falar rapidamente sobre, só dar uma introdução no pregão. O pregão não está na Lei 866, nós falaremos ao final desse vídeo, nós pegaremos toda a Lei 10.520 e vamos detalhar ela também, todos os artigos e incisos. Mas só uma palhinha a respeito do pregão, algumas informações que podem ser importantes. O pregão é uma modalidade selecionada em razão do objeto. Eu disse que a concorrência pública é uma tomada de preços e o convite é em razão do valor. O pregão é em razão do objeto. Primeira informação que você deve levar, que o pregão é em razão do objeto. É somente para aquisição. Não se vende nada com pregão. Se vende com leilão, se vende com concorrência, mas não se vende nada com o pregão. Pregão não se aliena nada, apenas adquire. A aquisição de bens e serviços comuns. Então, pregão é para aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, são aqueles que podem ser conceituados e definidos no edital como expressão usual de mercado. Exemplo, cadeira, lápis, caneta, computadores, aquisição de bens e serviços comuns. Isso cai em prova. Cuidado com isso aqui. O pregão é utilizado para aquisição de bens e serviços comuns. Somente para tipo preço, não se pode por técnica. Eu disse que há 3 tipos de licitações. 3 tipos de licitação. Tipo preço, tipo técnica e tipo técnica e preço. O pregão somente se pode no tipo preço. Então, o pregão observa-se o preço. Apesar de ser em razão do objeto, observa-se somente o tipo preço na questão do tipo. Não pode para o tipo técnica. Então, no pregão não vai se observar a técnica, somente o valor. Quem realiza é o pregoeiro, auxiliado por uma equipe de apoio, como nós veremos lá na lei. O prazo de intervalo mínimo é 8 dias úteis. Essa aqui também é mais uma informação importante a respeito do pregão. Existe o prazo de intervalo mínimo, que é desde o dia da publicação do edital até o dia da entrega das propostas. E esse prazo são 8 dias úteis. O que é de dia útil para a Lei 8666? São os dias em que a repartição funciona. O dia em que a repartição funciona é um dia útil. E um ponto, se for um dia de ponto facultativo. Se ela trabalhar, ela será o dia útil. Se não trabalhar, não será dia útil. Ainda sobre o pregão, é possível pregão eletrônico. Nós veremos lá na lei especificando como funciona. Mas aqui, desde já, o mundo virtual, internet, funciona como uma sala de papo. Fechado, precisa de uma senha. Então, o mundo virtual haverá ali, cada um haverá uma senha e vai funcionar como bate-papo. Haverá ali as ofertas e de casa, de onde que ele estiver ali com um computador, ele vai acompanhar o pregão. É possível o pregão presencial, é o mais normal. Os concorrentes pessoalmente aparecem com suas propostas. O pregão é um procedimento invertido, ou seja, ele começa de trás para frente. Como é isso, a questão do procedimento invertido? Nas outras modalidades de licitação, primeiramente se entrega os documentos de habilitação para ver se eles estão habilitados. Depois analisa as propostas. No pregão não. Primeiro analisa as propostas, depois analisa os documentos para ver se eles estão habilitados. Por isso diz que o procedimento é invertido.
E a última informação que eu gostaria de deixar aqui nessa fase, esse primeiro contato com o pregão, é a respeito do recurso. O recurso no pregão é o seguinte: o recurso somente esse da Lei 10.520, ele deve ser apresentado na hora. Isso é diferente das outras modalidades. O recurso ele deve ser apresentado na hora. No pregão, isso cai em prova. Deve ser apresentado na hora verbalmente. Verbalmente dizer se quer recorrer e apresentar as razões no prazo de 3 dias. Acabou ali aquela modalidade. Alguém não concordou, quer recorrer? Levanta o braço e vai dizer: eu quero recorrer. E durante 3 dias apresentar o documento com as razões por que não concorda com aquela alegação e quer recorrer. Então aqui, pessoal, um primeiro contato com o pregão, e na próxima aula nós daremos início falando da habilitação. Mas antes da habilitação, aquele resumo em que eu falei sobre todas as modalidades de licitação. Então, muito obrigado pela companhia, pela presença de todos. Até a próxima. Abraços.